peguei o telefone para perguntar ao meu filho Max quando seria seu casamento, minha nora Lena me olhou diretamente nos olhos e disse com um sorriso gelado: "Ah, nós já nos casamos ontem. Convidamos apenas pessoas especiais." As palavras me atingiram como um balde de água gelada. Pessoas especiais. Eu, que por 3 anos havia pagado o aluguel mensal de R$ 1.500 deles, comprado cada móvel da casa e enchido a geladeira quando não tinham nada para comer, eu não era uma pessoa especial. Fiquei ali parada na sala da minha própria casa em São Paulo, segurando o telefone como se pesasse 1.000 quilos, observando meu filho evitar meu olhar enquanto Lena se acomodava no sofá que eu havia comprado para eles. O vestido rosa claro que eu havia escolhido para o casamento dela pendurava inutilmente no meu armário, junto com os sapatos novos e a ilusão de fazer parte do dia mais importante da vida do meu único filho. Eu havia gastado R$ 600 naquele vestido, pensando em como ficaria bonita nas fotos do casamento do Max, fotos nas quais nunca apareceria. Por semanas eu havia planejado cada detalhe, havia separado dinheiro para dar R$ 3.000 de presente de casamento, havia ligado para minha irmã Diana no Rio de Janeiro para contar a boa notícia. Havia limpado minha casa de cima a baixo, pensando que eles poderiam vir comemorar comigo após a cerimônia. Tudo isso desmoronou em um segundo, com aquelas 4 palavras envenenadas: apenas pessoas especiais. Max finalmente levantou o olhar e disse com uma voz que parecia ensaiada: "Mãe, foi uma coisa íntima, bem pequena, só nós dois e as testemunhas. Mas eu sabia que era mentira. Vi as fotos nas redes sociais, vi os pais da Lena posando orgulhosos ao lado dos noivos, vi os irmãos dela brindando com champanhe, vi o vestido branco da Lena que eu havia ajudado a financiar com os R$ 2.400 que dei a ela no mês passado para suas despesas pessoais. Vi tudo que não deveria ter visto." Uma semana depois, exatamente 7 dias após aquela humilhação, Lena me ligou com uma voz completamente diferente. Ela não era mais a mulher confiante que me excluiu do casamento. Agora soava desesperada, quase implorando: "Renata, o aluguel está atrasado. O proprietário está nos pressionando e diz que se não pagarmos esta semana, ele nos despejará. Você esqueceu de fazer a transferência." Sua voz tremia ligeiramente, como se o mundo estivesse acabando. Fiquei em silêncio por alguns segundos, lembrando de todas as vezes que corri ao banco para fazer essa transferência, todas as vezes que cancelei meus próprios planos para garantir que eles tivessem um teto sobre as suas cabeças, todas as vezes que comi arroz e feijão para poder dar dinheiro para os desejos deles. E agora, depois de me excluírem do momento mais importante da vida deles, tinham a ousadia de me ligar como se nada tivesse acontecido. "Renata", disse com uma calma que me surpreendeu, "não avisei que só ajudo pessoas especiais." O silêncio do outro lado da linha era tão profundo que pude ouvir meu próprio coração batendo. Pela primeira vez em anos, não era eu quem estava tremendo, mas ela. "Renata, não entendo", ela gaguejou. "Nós sempre fomos especiais para você. Você é como uma segunda mãe para mim." Mentiras. Todas mentiras, embrulhadas naquela voz doce que ela só usava quando precisava de algo. A mesma voz que usara para me pedir dinheiro para o vestido de noiva, para a lua de mel, para as alianças, que eu ajudei a financiar, sem saber que nunca veria a cerimônia onde foram trocadas. Por tantos anos tive essa sensação constante de andar sobre ovos, pesando cada palavra, cada gesto, cada presente, esperando conseguir uma migalha de afeto do meu próprio filho. Eu era a mãe perfeita, a sogra prestativa, a provedora silenciosa que nunca protestava quando me tratavam como se eu fosse invisível. Mas aquela frase,
Apenas pessoas especiais despertou em mim algo que estava adormecido há muito tempo. Calculei mentalmente quanto dinheiro havia gastado com eles nesses 3 anos. Entre aluguel, comida, presentes, emergências e caprichos, passada dos 100.000 reais. 100.000 reais que tirei da minha aposentadoria, das minhas economias, do dinheiro que meu falecido marido deixou para que eu pudesse viver meus últimos anos em paz. E para que foi tudo isso? Para ser tratada como uma estranha no dia do casamento do meu próprio filho. Naquela noite, depois de desligar o telefone, sentei na minha cama e chorei. Mas não eram tiras de tristeza. Eram tiras de raiva, de frustração acumulada, de anos de humilhação silenciosamente suportada. Chorei por todas as vezes que me fizeram sentir que meu amor era um fardo, minha presença um estorvo, meu dinheiro a única coisa que eu tinha a oferecer. Chorei pela mãe tola que eu havia sido, pela mulher que se perdeu, tentando ser indispensável para aqueles que a consideravam dispensável. Quando acordei na manhã seguinte, algo dentro de mim havia mudado. Não era apenas a dor da traição. Era algo mais profundo, mais frio. Levantei e me olhei no espelho do banheiro. Os mesmos olhos cansados de sempre. As mesmas rugas que contavam histórias de anos, dando amor sem receber de volta. Mas havia algo mais no meu olhar. Uma dureza que não reconhecia. Uma determinação que estava enterrada sob anos de complacência. Fui para a cozinha e fiz café, como havia feito todas as manhãs por 40 anos. Mas, desta vez, não pensei em ligar para o Max, perguntando como ele havia dormido. Não verifiquei meu telefone esperando uma mensagem dele se desculpando pela humilhação do dia anterior. Pela primeira vez em muito tempo, eu era a minha própria primeira preocupação do dia. Sentei à mesa, onde tantas vezes planejei surpresas para eles, contei contas para suas despesas e chorei silenciosamente quando me tratavam com indiferença. Agora, esta mesa seria testemunha de algo completamente diferente. Peguei meu talão de cheques, meus extratos bancários e comecei a fazer as contas. Queria ver em números exatos a extensão da minha própria tolice. Aluguel mensal de R$ 1.500, multiplicado por 36 meses, R$ 54.000. Comida e suprimentos, aproximadamente R$ 600 por mês, outros R$ 21.600. Presentes de aniversário, Natal, aniversário de casamento, pelo menos R$ 9.000. Emergências médicas da Lena, R$ 2.400. O empréstimo do carro, que nunca me pagaram de volta, R$ 7.500. O conserto do ar-condicionado no apartamento deles, R$ 1.800. Os móveis da sala, R$ 3.600. R$ 102.200. Essa era a soma exata da minha generosidade. R$ 100.200 que desperdicei da herança do meu marido, da minha pensão, das economias que guardei centavo por centavo durante décadas de trabalho honesto. Todo esse dinheiro jogado pela janela para manter confortáveis 2 adultos que não conseguiam nem fingir me respeitar. O telefone tocou e vi o nome do Max na tela. Normalmente, meu coração dispararia enquanto corria para atender, esperando que ele finalmente se desculpasse e explicasse que tudo havia sido um mal-entendido. Mas desta vez deixei tocar 1, 2, 3 vezes. Finalmente silenciou e eu continuei tomando meu café como se nada tivesse acontecido. 10 minutos depois tocou novamente. Desta vez era Lena. Deixei tocar também. Então chegou uma mensagem do Max. Mãe, por favor, atenda. Precisamos conversar. Apaguei a mensagem sem responder. Às 2 da tarde, decidi sair para caminhar. Não fazia isso há meses sem um propósito específico, sem um recado relacionado a eles.
Era sempre o banco para transferências, o supermercado para comprar algo que precisavam, a farmácia para os remédios da Lena. Hoje, fui caminhar só porque quis. Passei pelo Parque Ibirapuera, onde tantas vezes levei o Max quando criança. Lembrei daquele menino doce que me abraçava forte e dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Quando ele se tornou este homem que me tratava como um caixa eletrônico com sentimentos? Quando eu comecei a confundir amor com dinheiro? Quando eu passei a acreditar que tinha que comprar o afeto do meu próprio filho? No Banco Itaú, onde tantas vezes fizera transferências automáticas, parei na frente da porta. O gerente, o Sr. Klein, me viu através do vidro e me acenou. Eu o conhecia há anos. Ele havia processado cada uma das minhas transferências para Max e Lena. Havia assistido a minha conta esvaziar mês após mês para encher a deles. Entrei e fui diretamente ao escritório dele. Sr. Klein, disse, preciso cancelar as transferências automáticas que tenho programadas. Ele me olhou surpreso. Por 3 anos essas transferências haviam sido tão regulares quanto o nascer do sol. Tem certeza, Sra. Richter? Aconteceu alguma coisa? A preocupação dele era genuína, mais genuína que qualquer interesse que Max havia demonstrado por mim nos últimos meses. O que aconteceu é que finalmente abri os olhos, respondi. Quero cancelar tudo e também quero informações sobre como proteger minhas contas. Não quero que mais ninguém tenha acesso ao meu dinheiro. Enquanto o Sr. Klein processava os cancelamentos, meu telefone não parava de tocar. Max, Lena, Max novamente. Era como se tivessem desenvolvido um radar para detectar quando sua fonte de renda estava em perigo. Desliguei o telefone completamente. Sra. Richter, disse o Sr. Klein ao me entregar os papéis. Peço desculpas por me intrometer, mas em todos esses anos vi a senhora ser muito generosa com sua família. Espero que não esteja sendo pressionada a fazer essas mudanças. Suas palavras me tocaram profundamente. Este homem, que mal me conhecia além das transações bancárias, mostrava mais preocupação genuína com o meu bem-estar do que meu próprio filho. Não estou sendo pressionada, Sr. Klein. Pelo contrário, finalmente parei de me pressionar. Quando saí do banco, senti-me estranhamente leve, como se deixasse um fardo enorme naquele escritório. Pela primeira vez em anos, o meu dinheiro era inteiramente meu. Não tinha obrigações financeiras com pessoas que me viam como um recurso em vez de uma pessoa. Fui para casa e pensei em todas as coisas que não havia feito para agradar Max e Lena. As viagens que não fiz para economizar dinheiro para eles. Os amigos que não via mais porque estava sempre disponível para suas emergências. Os hobbies que abandonei porque cada real que gastava comigo era R$ 1 a menos para suas necessidades. Quando cheguei em casa, encontrei 3 carros estacionados na frente da minha porta. O de Max, o de Lena e um que não reconheci. Pude ver movimento dentro da minha casa através das janelas. Meu sangue gelou. Eles tinham chaves. Eu havia dado chaves porque confiava neles, porque pensava que um dia cuidariam de mim assim como eu havia cuidado deles. Respirei fundo antes de abrir a porta. Era a hora do primeiro confronto real da minha nova vida. Abri a porta da minha casa e vi uma cena que nunca me esquecerei. Max estava sentado no meu sofá com a cabeça entre as mãos. Lena caminhava de um lado para o outro como um animal enjaulado. E o homem mais velho, que não conhecia, estava mexendo em papéis na minha mesa de jantar. Meus papéis, meus documentos pessoais. O que está acontecendo aqui? Perguntei com uma voz que soou mais alta do que esperava. Os 3 me olharam como se eu fosse a intrusada na minha própria casa. Lena foi a primeira a falar e sua voz tinha aquela urgência desesperada que já havia ouvido no telefone.
Renata, graças a Deus você chegou. Precisamos conversar. O Sr. Fischer é do escritório de advocacia que consultamos sobre sua situação. Minha situação? A pergunta saiu da minha boca com uma calma que me surpreendeu. Que situação? Estou perfeitamente bem. Max finalmente levantou a cabeça e me olhou com aqueles olhos que um dia pertenceram a uma criança inocente e agora só refletiam um pânico financeiro. Mãe, fomos ao banco e nos disseram que você cancelou todas as transferências. O Sr. Klein explicou que também bloqueou o nosso acesso às suas contas. Não entendemos por que fez isso. O Sr. Fischer, um homem na casa dos 50 com um terno cinza e um sorriso que não inspirava confiança, aproximou-se de mim com a mão estendida. Senhora Richter, sou o Dr. Fischer, advogado de direito familiar. Seus filhos estão preocupados com o seu bem-estar mental e me pediram para avaliar a situação. Não apertei sua mão. Em vez disso, fui diretamente à minha mesa de jantar e recolhi todos os meus documentos que ele estava revisando sem minha permissão. Estes são meus papéis privados. Você não tem direito de olhá-los sem meu consentimento. Mãe, interrompeu Max, com aquela voz condescendente que havia aperfeiçoado nos últimos anos. Estamos preocupados com você. Seu comportamento tem estado muito estranho ultimamente. Primeiro você nos corta financeiramente sem explicação. Depois não atende nossas ligações. Achamos que pode precisar de ajuda profissional. Lena se aproximou e tentou pegar minha mão com aquela ternura falsa que reservava para momentos em que precisava de algo. Mamãe, sinto seus recursos estarem se esgotando. E isso aposto pode ter causado algum tipo de confusão mental. Só queremos ajudá-la. Renata, querida, sabemos que você está sob muito estresse. Talvez a solidão esteja afetando você mais do que pensa. Na sua idade, episódios de confusão são normais. Confusão? A palavra ecoou em minha cabeça como um alarme. Agora entendia por que haviam trazido o advogado. Não era sobre me ajudar. Era sobre me declarar mentalmente incompetente e assumir o controle das minhas finanças. A mesma mulher que me disse que só convidavam pessoas especiais para o casamento, agora me tratava como uma velha senil. Não estou confusa, disse com uma firmeza que silenciou todos. Estou mais clara do que estive em anos e vocês vão sair da minha casa agora mesmo. O Sr. Fischer interrompeu com aquela voz profissional que os advogados usam quando querem soar razoáveis. Senhora Richter, entendo que se sinta sobrecarregada, mas seus filhos têm o direito de intervir se acreditam que sua capacidade de tomar decisões financeiras está comprometida. Eles documentaram vários comportamentos preocupantes. Comportamentos preocupantes. A risalha que saiu da minha garganta foi rouca, quase cruel. Como o quê? Decidir que meu dinheiro me pertence? Decidir não financiar mais a vida de dois adultos que me tratam como lixo? Lena saltou como se eu tivesse lhe dado um tapa. Nunca te tratamos mal? Você faz parte da nossa família? Tudo que você tem vai nos pertencer um dia mesmo. Estamos apenas acelerando o processo. Ali estava a verdade nua e crua. Tudo que eu tinha um dia pertenceria a eles. Na mente deles, eu já estava morta, e eles apenas coletando sua herança antecipada. Não importava se eu tinha 70 anos ou 70 dias restantes. Para eles, eu era apenas um caixa eletrônico com pernas que havia se tornado problemático. Fora, disse, apontando para a porta. Os três, saiam da minha casa. Max se levantou com aquela cara de criança irritada que fazia quando não conseguia o que queria. Mãe, não podemos simplesmente ir embora. Temos obrigações. O aluguel, os pagamentos do carro, o cartão de crédito que você avaliza. Você não pode nos cortar de um dia para o outro. Não posso. Minha voz se elevou pela primeira vez na conversa. Quem diz que não posso?
Por anos paguei aluguel que nem estava em meu nome. Enchi uma geladeira em uma casa onde não era bem-vinda. Financiei uma vida que claramente não tinha lugar para mim. O Sr. Fischer tirou uma pasta de sua maleta e a colocou na minha mesa. Senhora Richter, preparamos alguns documentos que poderiam facilitar essa transição. Uma procuração que permitiria ao Max e à Lena administrarem suas finanças de forma mais eficiente. Isso seria apenas temporário, até você se sentir melhor. Peguei a pasta e, sem nem abrir, joguei diretamente no lixo. A única transição que vai acontecer aqui é a de vocês para a porta da frente. Lena começou a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de frustração, de raiva contida. Você não pode fazer isso conosco, Renata. Contávamos com você. Fizemos planos baseados no seu apoio. Compramos coisas, assumimos obrigações financeiras porque sabíamos que podíamos contar com você. Obrigações baseadas no meu dinheiro. Não no meu bem-estar, não na minha felicidade, não na minha companhia. Apenas no meu dinheiro. E agora que decidi que meu dinheiro é melhor usado na minha própria vida, de repente sou uma velha confusa que precisa de tutela legal. Max tentou se aproximar de mim, mas dei um passo para trás. Ele não era mais o menino que corria para meus braços quando tinha pesadelos. Era um homem de 35 anos que via sua mãe como um obstáculo entre ele e uma vida confortável financiada por outros. Mãe, cometemos erros, disse com uma voz que deveria soar arrependida. O casamento foi um mal-entendido. Lena estava nervosa. Eu estava sob pressão. Podemos consertar isso se você apenas voltar a ser razoável. Razoável. A palavra teve gosto amargo na minha boca. Razoável significa continuar pagando pela vida de vocês enquanto me tratam como uma estranha. Significa fingir que não dói ter sido excluída do dia mais importante da vida do meu único filho. O Sr. Fischer arrumou seus papéis com a eficiência de alguém acostumado a ter propostas rejeitadas. Senhora Richter, isso não acabou. Sua família tem opções legais. Se você está de fato tomando decisões irracionais devido a problemas de saúde mental, um juiz pode determinar que precisa de tutela. Suas palavras foram como um golpe. Percebi que isso não era já uma visita familiar manipulativa. Era uma ameaça legal real. Eles queriam me declarar incompetente para administrar meus próprios assuntos. Sr. Fischer, disse olhando diretamente nos meus olhos, sugiro que faça sua pesquisa minuciosamente antes de ameaçar uma mulher de 71 anos que administrou suas finanças impecavelmente por 40 anos, que criou seu filho sozinha após a morte do marido, que administrou uma casa e trabalhou honestamente até a aposentadoria e que até a semana passada sustentava financeiramente 2 adultos completamente capazes. Lena parou de chorar e me olhou com uma frieza que finalmente mostrou seu verdadeiro rosto. Isso não vai ficar assim, Renata. Temos direitos e advogados também. Perfeito, respondi. Contratem todos os advogados que quiserem, com o próprio dinheiro de vocês, é claro, porque o meu não está mais disponível para financiar suas birras legais. Os 3 caminharam para a porta com a dignidade ferida de pessoas que não estão acostumadas a ouvir não. Antes de sair, Max se virou para mim uma última vez. Mãe, isso vai acabar muito mal para a senhora. Vai acabar sozinha, sem ninguém para cuidar quando realmente precisar. Max, disse com profunda tristeza, mas também com clareza cristalina. Já estou sozinha. A diferença é que agora é por minha escolha, não por negligência de vocês. Ao fechar a porta atrás deles, fiquei na minha sala, cercada pelo silêncio mais bonito que havia ouvido em anos. Era o silêncio da liberdade. Naquela noite, não consegui dormir, mas não de tristeza ou arrependimento, e sim de adrenalina por ter retomado o controle da minha própria vida. Fiquei acordada na cama, planejando meus próximos passos como um general preparando uma batalha.
Se Max e Lena queriam lutar, eu daria a eles uma guerra. Mas seria uma guerra que lutaria com inteligência, não com emoção. Às 6 da manhã, já estava vestida e pronta para sair. Minha primeira parada foi o escritório do advogado Sr. Weber, um homem que conheci anos atrás, quando estava cuidando do testamento do meu marido. Diferente do Sr. Fischer, que Max e Lena haviam trazido, o Sr. Weber tinha uma reputação impecável e se especializava em proteger os direitos dos idosos. Senhora Richter, o que seus filhos tentaram fazer ontem é mais comum do que pensa. Chama-se abuso financeiro de idosos e é crime federal. O fato de terem entrado em sua casa sem permissão e revisado seus documentos privados também constitui violação. Suas palavras me acalmaram e me preocuparam ao mesmo tempo. Me acalmaram porque confirmaram que não estava louca, que o que havia acontecido era verdadeiramente abusivo. Me preocuparam porque percebi que a situação era mais séria do que pensava. Temos que documentar tudo, continuou o Sr. Weber. Cada transferência, cada presente, cada vez que a pressionaram por dinheiro. Também vamos alterar seu testamento para proteger seus bens de futuras tentativas de manipulação. Passamos 3 horas revisando meus registros financeiros. O Sr. Weber assobiou quando viu a soma total, R$ 100.200 em 3 anos. Senhora Richter, com esse dinheiro poderia ter vivido confortavelmente, viajado e aproveitado sua aposentadoria. Em vez disso, financiou completamente a vida de 2 adultos que nem a respeitavam o suficiente para convidá-la para o casamento. Quando saí do escritório do Sr. Weber, tinha um plano completo. Primeiro, mudaria todas as fechaduras de minha casa. Segundo, instalaria um sistema de segurança com câmeras para me proteger de futuras visitas surpresa. Terceiro, abriria uma nova conta bancária, em um banco diferente onde eles não tivessem contato. E quarto, começaria a viver a vida que havia adiado por anos. Minha próxima parada foi a loja de ferragens. O proprietário, o Sr. Summer, me conhecia há anos porque sempre estava comprando coisas para consertar o apartamento do Max e da Lena. Desta vez era diferente. Senhora Richter, o que atrasa aqui hoje? Outra emergência com o seu filho? Perguntou com a familiaridade de uma pessoa que havia testemunhado silenciosamente minha generosidade desperdiçada. Não, Sr. Summer. Desta vez é para minha própria casa. Preciso trocar todas as fechaduras e quero que sejam da melhor qualidade. Ele me olhou surpreso, mas não fez perguntas. Enquanto eu escolhia as fechaduras, o filho dele, Ethan, que instala sistemas de segurança, apareceu. Era providência em ação. Ethan, disse a ele, também preciso instalar câmeras de vigilância. O sistema completo. O preço não é problema. Enquanto preparavam tudo para a instalação no dia seguinte, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Lena ligando do telefone de outra pessoa porque eu tinha bloqueado o número dela após a confrontação do dia anterior. Renata, é a Lena. Por favor, não desligue. Precisamos conversar como adultos civilizados. Fale, disse secamente. Escute, entendo que está chateada com o casamento. Foi um erro. Max e eu conversamos sobre isso e queremos compensá-la. Que tal fazermos um jantar especial para comemorar nosso casamento com você? Podemos fazer na sua casa. Cozinhar juntas como fazíamos antes. A manipulação nas palavras dela era tão óbvia que quase tive que rir. Lena, quanto de aluguel vocês devem exatamente? O silêncio do outro lado confirmou que havia acertado em cheio. Bem, são 2 meses. R$ 3.000 no total. Mas não estou ligando só por isso, Renata. Realmente sentimos sua falta em nossas vidas. Sentem falta de mim ou do meu dinheiro? Perguntei diretamente. Dos 2, ela respondeu com honestidade surpreendente. Renata, não vou mentir para você. Sim, precisamos da sua ajuda financeira, mas também amamos você. Você é importante para nós. Se sou tão importante, por que não fui importante o suficiente para estar no casamento de vocês? Por que não sou importante o suficiente para receber uma ligação que não peça dinheiro? Quando foi a última vez que me ligaram apenas para perguntar como eu estava? Outro silêncio.
Nós duas sabíamos a resposta. Nunca. Lena, vou lhe explicar isso uma única vez. Por 3 anos, vocês me trataram como um caixa eletrônico com sentimentos. Me usaram, me ignoraram, me humilharam e, finalmente, me insultaram da pior forma possível. Agora que o dinheiro está acabando, de repente descobrem que me amam. Renata, por favor! Eu interrompia. Não há por favor. Vocês fizeram a escolha quando decidiram que eu não era especial o suficiente para estar no casamento de vocês. Agora, eu estou fazendo a minha. Desliguei o telefone completamente. Não queria mais interrupções no meu dia de libertação. Naquela tarde, fui ao salão de beleza que não frequentava há mais de 1 ano. Sempre cancelava meus apontamentos porque Max ou Lena precisavam de algo urgente ou porque o dinheiro que havia separado para mim se tornava uma emergência para eles. Senhora Rister, gritou minha cabeleireira favorita, Cíntia. Que surpresa! Pensei que havia se esquecido de nós. Não esqueci de vocês, Cíntia. Apenas esqueci que também mereço ser mimada. Dei-me o tratamento completo. Corte, cor, manicure, pedicure. Pela primeira vez em anos, gastei dinheiro comigo sem me sentir culpada. Enquanto Cíntia trabalhava no meu cabelo, ela me contou da sua vida, dos seus filhos, dos seus sonhos. Era refrescante ter uma conversa que não girava em torno das necessidades do Max e da Lena. Você está linda, senhora Rister, mas mais que isso, você parece livre. Aconteceu algo bom? Sim, Cíntia. Finalmente aprendi a dizer não. Quando cheguei em casa naquela tarde, havia um carro na frente da minha porta que não reconheci. Meu coração acelerou por um momento, pensando que Max e Lena poderiam ter voltado com reforços, mas ao me aproximar, vi uma mulher mais velha sentada nos degraus da minha varanda. Senhora Rister? Perguntou quando eu saí do carro. Sim, sou eu. Posso ajudá-la? Sou Eleanor Brooks. Moro na casa ao lado. Somos vizinhas há anos, mas nunca tivemos chance de conversar. Ontem ouvi vozes muito altas na sua casa e fiquei preocupada. Está tudo bem? Sua preocupação sincera me tocou profundamente. Ali estava uma estranha, que mostrava mais interesse no meu bem-estar do que meu próprio filho. Entre, senhora Brooks. Vou fazer um café e contar uma história que não vai acreditar. Enquanto fazia o café, contei toda a situação. Eleanor escutou sem interromper, assentindo ocasionalmente. E quando terminei minha história, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Senhora Richter, disse ela, você fez a coisa certa. Passei por algo similar com minha filha há 5 anos. Também pensava que era meu dever financiar a vida adulta dela. Também acreditava que não me amariam se não desse dinheiro. O que aconteceu? Cortei o dinheiro quando percebi que só me ligavam quando precisavam de algo. No início foi terrível. Me ameaçaram, me chantagearam emocionalmente, tentaram me fazer sentir culpada. Mas depois de 6 meses, minha filha ligou para se desculpar genuinamente. Agora temos um relacionamento real, baseado no amor, não no dinheiro. Suas palavras me deram esperança e confirmaram que havia tomado a decisão certa. Você acha que Max e Lena vão entender um dia? Talvez sim, talvez não, respondeu ela honestamente. Mas essa não é mais sua responsabilidade, senhora Richter. Sua responsabilidade agora é viver sua própria vida. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, fui dormir sem me preocupar se Max e Lena tinham dinheiro para aluguel, para comida, para os seus caprichos. Fui dormir pensando em mim mesma, meus planos, meu futuro, e dormi melhor do que havia dormido em anos. No dia seguinte, Ethan e Sr. Summer chegaram às 8 da manhã para trocar as fechaduras e instalar o sistema de segurança. Enquanto trabalhavam, meu telefone não parava de tocar de números desconhecidos. Lena ainda tentava me contatar de telefones diferentes, mas eu havia desenvolvido uma nova habilidade: ignorar completamente ligações que não me convinham. Senhora Richter, disse Ethan, enquanto instalava as câmeras, este sistema vai dar absoluta tranquilidade. Pode ver do seu telefone quem está vindo à sua casa, mesmo quando não estiver aqui,
E se alguém invadir sem permissão, um alerta é enviado automaticamente à polícia. A ironia não passou despercebida. Estava instalando um sistema de segurança para me proteger do meu próprio filho, mas não doía tanto quanto costumava doer. Era simplesmente uma medida prática para manter a minha paz recém-descoberta. Enquanto trabalhavam, decidi fazer algo que não fazia há anos: ligar para minha irmã Diana, no Rio. Havíamos perdido o contato porque toda vez que conversávamos, eu contava sobre os sucessos do Max e da Lena, sobre quanto dinheiro havia gastado com eles, sobre como tinha orgulho de poder ajudá-los. Agora percebia que nossas conversas haviam se tornado relatórios financeiros disfarçados de notícias familiares. Renata, Diana atendeu surpresa. Irmã, como está? Não falamos há meses. Estou bem, Diana. Melhor que bem. Estou ligando para contar que finalmente caí em mim. Contei toda a história do início. O casamento secreto, a humilhação, a visita com um advogado, minha decisão de cortar o financiamento. Diana me escutou em silêncio. E quando terminei, sua resposta me surpreendeu. Renata, irmã, já era a hora. Toda vez que falávamos, partia meu coração ouvir você se gabar de quanto dinheiro dava para eles, como se amor pudesse ser medido em reais. Eu queria te dizer algo, mas não sabia como. O que queria dizer? Que Max nunca falava carinhosamente sobre você quando via nas reuniões familiares. Era sempre minha mãe me ajudou com isso, ou minha mãe me comprou aquilo, mas nunca sinto falta da minha mãe, ou amo a minha mãe. Era como se você fosse uma prestadora de serviços, não uma pessoa. Suas palavras doeram. Mas era uma dor necessária. Como quando um médico limpa uma ferida infectada. Dói, mas faz parte da cura. Sabe o que mais notei? Diana continuou. Lena sempre falava sobre você no futuro. Quando a Renata não estiver mais aqui, podemos reformar a casa dela. Ou, quando herdarmos, vamos investir no negócio. Como se estivessem esperando você morrer para realmente viver. Esta revelação me atingiu como um balde de água gelada. Eles não só me viam como uma caixa eletrônico, me viam como um obstáculo temporário entre eles e o meu dinheiro. Enquanto eu tentava fazê-los felizes, eles planejavam seu futuro sem mim. Depois de conversar com Diana, sentei na minha cozinha processando todas essas informações. Anos de casamento com um homem que realmente me amava. 35 anos criando meu filho sozinha após a morte do meu marido. E 3 anos financiando 2 adultos que me viam como um obstáculo de R$100.000. A campainha tocou e nas novas câmeras vi que era Eleanor com uma xícara nas mãos. Abri a porta e ela me entregou um café recém-coado. Pensei que podia precisar de companhia depois de tudo que me contou ontem, disse com aquele sorriso sincero que já havia aprendido a apreciar. Sentamos na minha sala e Eleanor me contou mais detalhes de sua própria experiência. Minha filha disse exatamente a mesma coisa que Lena disse para você. Você é como uma segunda mãe para mim, somos especiais para você, tudo vai ser nosso um dia mesmo. São frases ensaiadas, senhora Richter. Elas aprendem no manual de manipulação emocional. Você acha que existe mesmo um manual desse? Perguntei meio brincando. Não oficialmente, mas parece que todos leem do mesmo livro. Capítulo 1. Faça ela se sentir indispensável. Capítulo 2. Crie emergências financeiras constantes. Capítulo 3. Quando ela resistir, questione sua saúde mental. Rimos, mas era uma risada amarga. Era engraçado e trágico ao mesmo tempo reconhecer padrões tão previsíveis no comportamento dos nossos próprios filhos. Você já se sentiu culpada por cortar o dinheiro? Perguntei a Eleanor. Todos os dias nos primeiros 3 meses, respondeu honestamente. Mas depois comecei a ver os resultados. Minha filha teve que arranjar um segundo emprego. O marido dela parou de jogar golfe todo final de semana e começou a procurar trabalho extra. Eles aprenderam a viver dentro dos seus próprios meios e, mais importante, aprenderam que eu era uma pessoa, não um recurso. Naquela tarde,
Decidi fazer algo que havia adiado por anos: visitar o túmulo do meu marido. Sempre arrumava escusas para não ir, porque Max ou Lena precisavam de algo urgente, ou porque o dinheiro do táxi era melhor investido em uma das emergências deles. O cemitério estava silencioso e bonito. O túmulo do Roberto parecia um pouco abandonado, porque não ia lá para limpá-lo há meses. Sentei na grama ao lado da lápide e conversei com ele como se estivesse vivo. Roberto, meu amor, acho que me perdi por um tempo. Depois que você partiu, coloquei toda a minha energia no Max. Queria ser a melhor mãe do mundo, achando que de alguma forma ele cresceria sem sentir falta do pai. Mas acho que no processo esqueci de ser eu mesma. O vento soprou suavemente e por um momento senti como se ele estivesse me ouvindo. Nosso filho se tornou alguém que não reconheço. Ou talvez sempre tenha sido assim e eu não quis ver. A esposa dele é... Bem, você sabe como ela é. O dinheiro que você deixou para eu viver em paz, gastei cuidando deles. Mas não mais, meu amor. Aprendi. Limpei seu túmulo. Troquei as flores murchas por novas e fiquei lá por mais 1 hora, simplesmente aproveitando a paz. Pela primeira vez em anos, não estava com pressa de chegar em casa para resolver uma crise do Max e da Lena. Quando cheguei em casa, havia 3 carros estacionados na frente da minha porta novamente. Meu coração acelerou, mas desta vez estava preparada. As câmeras me mostraram que era Max, Lena e 2 outras pessoas que não reconheci. Todos pareciam agitados, conversando entre si e apontando para minha casa. Não saí do carro. Em vez disso, liguei para o Sr. Weber, meu advogado. Sr. Weber, eles estão na minha casa novamente. Dessa vez trouxeram mais gente. O que devo fazer? Não saia do carro, Sra. Richter. Estarei aí imediatamente e vou chamar a polícia. Após nossa conversa de ontem, solicitei uma ordem de restrição temporária. Eles não podem estar na sua propriedade. Minutos depois, o Sr. Weber e 2 viaturas policiais chegaram. Assisti os oficiais conversarem com Max e Lena. Vi meu filho gesticular com raiva. Vi Lena chorando novamente, mas dessa vez suas lágrimas não me comoveram. Um dos oficiais se aproximou do meu carro. Senhora, pode sair com segurança. Seus visitantes vão sair imediatamente. Quando saí do carro, Max gritou para mim da rua. Mãe, isso é ridículo. Somos sua família. Não pode chamar a polícia para o próprio filho? Max, respondi com uma calma que me surpreendeu. Família não ameaça com processos de incompetência mental. Família não invade a casa das pessoas sem permissão. Família não trata as suas mães como caixas eletrônicos. Lena gritou do outro lado da rua. Você vai nos pagar tudo que nos deve. Temos contas que você avalizou. Não pode nos abandonar assim. O Sr. Weber interrompeu. Senhora Brooks, qualquer comunicação futura deve ser através do meu escritório e sugiro que consultem um advogado antes de fazer ameaças de cobrança, porque minha cliente tem documentação completa de todos os pagamentos que ela fez voluntariamente por 3 anos. Assisti eles irem embora em seus carros, derrotados, mas não desistindo. Sabia que isso não havia acabado, mas pela primeira vez nesta situação, me sentia confiante. Tinha ajuda profissional, tinha apoio emocional da Eleanor e, mais importante, tinha clareza mental sobre o que era certo e o que era errado. Naquela noite, Eleanor me convidou para jantar na casa dela. Conheci a filha dela que estava visitando e pude ver com os meus próprios olhos como era um relacionamento familiar saudável.
Elas falavam respeitosamente uma com a outra, perguntavam sinceramente sobre as vidas uma da outra e riam juntas. A filha não pediu dinheiro uma única vez durante toda a noite. Eu queria isso com Max também, confessei a Eleanor, depois que a filha dela havia saído. E talvez consiga um dia, mas primeiro ele tem que aprender que você é uma pessoa que merece respeito, não apenas uma fonte de renda. Pela primeira vez em semanas, fui dormir me sentindo esperançosa sobre o futuro. Os próximos dias foram estranhamente pacíficos. As câmeras de vigilância me mostraram que Max e Lena passavam pela minha casa várias vezes ao dia. Às vezes devagar, às vezes estacionavam por alguns minutos, mas sem sair do carro. Como se eles estivessem estudando minha rotina, procurando o momento perfeito para seu próximo movimento. O Sr. Weber havia me aconselhado a documentar cada uma dessas visitas, então eu mantive um registro detalhado com data e hora. A persistência deles vai funcionar a nosso favor, ele havia dito. Cada vez que aparecem, depois de termos dito para não se aproximarem, fortalece nosso caso para uma ordem de restrição permanente. Na sexta-feira de manhã, estava tomando café calmamente quando a campainha tocou. As câmeras me mostraram uma jovem bem vestida, com uma pasta nas mãos e um sorriso profissional. Não a reconheci, mas algo sobre a postura me disse que não era uma visita social. Bom dia, senhora Renata Richter. Sou a investigadora social do Departamento de Serviços para Idosos. Recebemos um relatório de que pode estar em situação de risco e precisamos fazer uma verificação de bem-estar. Meu sangue gelou. Max e Lena haviam escalado a situação. Não eram mais apenas ameaças de advogados particulares, agora haviam envolvido o governo. Posso ver sua identificação? Perguntei, tentando manter a calma. Claro. Mostrou uma identificação oficial que parecia genuína. Sou a assistente social, senhora Smith. Posso entrar e conversar com você? Deixei ela entrar, sabendo que uma recusa teria sido pior para o meu caso. A senhora Smith sentou na minha sala e tirou um formulário de sua pasta. Senhora Richter, recebemos relatórios de que mostrou mudanças significativas em seu comportamento financeiro, que cortou comunicação com sua família e que mostrou sinais de paranoia ao instalar sistemas de segurança desnecessários. Também nos disseram que recusou ajuda médica e legal de seus entes queridos. Cada palavra havia sido cuidadosamente escolhida para me fazer soar como uma velha mentalmente perturbada. Reconheci a caligrafia da Lena. Ela sempre havia sido hábil em manipular palavras para conseguir o que queria. Senhora Smith, gostaria de ligar para o meu advogado antes de responder a qualquer pergunta, por favor. Senhora, isso não é um interrogatório legal. É uma verificação de bem-estar. Se não tem nada a esconder, não deveria ser problema falar comigo? A frase "se não tem nada a esconder" me enfureceu. Era a mesma lógica que abusadores usavam para justificar suas invasões. Se você é inocente, não deveria reclamar de ter sua privacidade violada? Senhorita, estou ligando para meu advogado. Pode esperar aqui ou voltar outro dia, mas não vou responder nenhuma pergunta sem representação legal presente. Liguei para o Sr. Weber e ele estava lá em 20 minutos. Quando entrou e viu a assistente social, sua expressão endureceu. Senhora Schmidt, disse depois de verificar a identificação dela. Espero que tenha uma ordem judicial para estar aqui, porque minha cliente está sob minha representação legal e qualquer investigação não autorizada constitui assédio. Senhor, a senhora Schmidt respondeu com menos confiança que antes.
Temos relatórios de familiares preocupados sobre o bem-estar da senhora. É nosso dever investigar. Que família? O Sr. Weber perguntou secamente. A mesma família que tentou fazê-la assinar uma procuração sem representação? A mesma família que invadiu sua casa sem permissão e verificou seus documentos privados? A mesma família que a excluiu de eventos importantes enquanto vivia do dinheiro dela? O Sr. Weber tirou uma pasta de sua maleta e a colocou na mesa. Aqui tenho documentação completa do abuso financeiro e emocional da minha cliente. R$ 100.200 que foram retirados de suas contas em 3 anos. Exclusão social sistemática e chantagem emocional. Se alguém precisa ser investigado aqui, não é minha cliente. A senhora Schmidt revisou os documentos com crescente desconforto. Era óbvio que as informações que havia recebido não batiam com a realidade que tinha na frente. Senhora Richter, pode me explicar por que parou tão abruptamente o apoio financeiro ao seu filho? Porque finalmente descobri que estavam me usando. Porque percebi que, para eles, eu não era uma mãe, mas uma conta bancária. Porque me cansei de financiar a vida de pessoas que me viam como um obstáculo. Mas não sente que é sua responsabilidade ajudar sua família? A pergunta me indignou. Senhora Schmidt, minha responsabilidade como mãe era criar meu filho até os 18 anos, educá-lo e dar as ferramentas para ser um adulto independente. Meu filho tem 35 anos, é casado e perfeitamente capaz de se sustentar. Financiar a vida adulta dele não é minha responsabilidade, é minha escolha, e escolhi não fazer mais isso. O Sr. Weber interrompeu. Senhora Schmidt, consideraria normal um adulto de 35 anos não conseguir pagar o próprio aluguel sem a ajuda da mãe de 71 anos? A senhora Schmidt não respondeu imediatamente. Pude ver que estava reavaliando toda a situação. Senhora Richter, perguntou após um momento, administra as suas finanças completamente? Posso mostrar meus extratos bancários, meus investimentos, meus pagamentos de impostos. Tudo está em dia e em ordem. Vive independentemente. Como pode ver, mantenho minha casa limpa. Cuido de mim fisicamente. Dirijo meu próprio carro. Tenho relacionamentos sociais saudáveis com meus vizinhos. Tomo algum medicamento? Apenas vitaminas e ocasionalmente aspirina. Não tenho nenhuma condição médica que exija medicação. O Sr. Weber acrescentou. Minha cliente acabou de passar por exames médicos extensivos como parte do nosso processo legal. Está em perfeita condição mental e física. A senhora Schmidt fechou sua pasta. Senhora Richter, baseado nesta conversa e na documentação que revisei, não vejo indicação de que esteja em risco ou precise de intervenção. Vou encerrar este caso. Depois que ela saiu, o Sr. Weber e eu ficamos em silêncio por alguns minutos. Renata, disse finalmente, isso vai continuar escalando. Max e Lena estão gastando dinheiro que não têm para contratar profissionais para tentar fazê-la ser declarada incompetente. Isso significa que estão desesperados? Significa exatamente isso. O que mais podem fazer? Podem entrar com um processo de incompetência. É caro e difícil de ganhar. Mas se encontrarem um juiz simpático e um psiquiatra disposto a testemunhar a favor deles, poderiam conseguir que um tutor fosse designado. O pensamento me aterrorizou. Eles poderiam assumir o controle do meu dinheiro. Eles poderiam tentar, mas temos evidência sólida de que está completamente competente e que eles são motivados por ganância e não por preocupação genuína. Naquela tarde, liguei para Diana para desabafar. Irmã, depois de ouvir minha história, ela disse,
Percebe até onde eles estão dispostos a ir por dinheiro? Estão arriscando relacionamentos familiares, gastando dinheiro com advogados e médicos, destruindo a sua própria reputação, tudo para ter acesso à sua conta bancária de novo. Suas palavras me fizeram pensar. Max e Lena haviam revelado completamente a sua própria natureza. Não havia volta. Não havia possibilidade de reconciliação genuína. Para eles, eu nunca havia sido mãe ou sogra respeitada. Sempre havia sido apenas dinheiro com pernas. Esta revelação, embora dolorosa, também foi libertadora. Não precisava mais me perguntar se estava tomando a decisão certa. Não precisava mais me sentir culpada por me proteger. Eles haviam provado por si mesmos que meu bem-estar emocional e físico era menos importante para eles do que meu dinheiro. Naquela noite, Eleanor veio me visitar com uma surpresa. Ela tinha convidado suas amigas do clube de jardinagem para me conhecer. Renata, me apresentei. Estas são minhas amigas Cíntia, que você já conhece do salão, Maria, Carmen e Alfreda. Todas passamos por situações similares, com familiares abusivos. Passamos a noite compartilhando histórias. Maria havia tido que estabelecer limites com um irmão que constantemente pedia dinheiro. Carmen havia cortado o relacionamento com uma filha que só visitava quando precisava de dinheiro. Alfreda havia tido que mudar seu testamento depois de descobrir que os seus netos a consideravam seu plano de aposentadoria. O que mais me dói, confessei, não é perder o dinheiro que dei a eles, mas realizar que nunca tive o amor que pensava ter. Renata, disse Alfreda, com a sabedoria dos seus 80 anos, amor verdadeiro não pode ser comprado ou vendido. Se você teve que pagar por ele, nunca foi real. Suas palavras foram bálsamo para minha alma ferida. Ela estava certa. Eu havia comprado atenção, não amor. Havia financiado uma ilusão. Sabem o que descobri? Disse às minhas novas amigas, que solidão cercada de pessoas que não te amam é pior do que estar sozinha. Pelo menos agora, quando estou sozinha, estou em boa companhia. Todas riram e brindamos a nossa recente sabedoria descoberta. Naquela noite, depois que minhas novas amigas que saíram, sentei no meu jardim pensando. As estrelas brilhavam mais que nunca. Ou talvez eu estivesse vendo com olhos mais claros. Pela primeira vez na minha vida adulta, estava completamente sozinha financeiramente. Não tinha dependentes, não tinha obrigações financeiras com ninguém além de mim mesma. E em vez de me assustar, esta realidade me emocionava. Podia viajar quando quisesse. Podia reformar minha casa. Podia comprar roupas bonitas para mim. Podia doar para instituições de caridade importantes para mim. Podia investir no meu próprio futuro, em vez de financiar o presente de pessoas ingratas. Liberdade tinha gosto de esperança. E pela primeira vez em anos, queria planejar meu futuro. Um mês depois da visita da psiquiatra, pensei que finalmente havia ganhado a guerra. Havia me estabelecido numa rotina bonita. Tomava café calmamente e lia o jornal. Cuidava do meu jardim, almoçava com Eleanor ou uma das minhas novas amigas. E nas tardes me dedicava a atividades que havia abandonado por anos. Havia começado a pintar novamente, algo que me apaixonava antes de me tornar a financiadora pessoal do Max e da Lena. Mas, numa quinta-feira de manhã, enquanto pintava flores no meu novo cavalete, o Sr. Weber veio à minha casa com uma expressão sombria que fez meu sangue gelar. Renata, precisamos conversar. Max e Lena entraram com um processo formal de incompetência mental no Tribunal de Família. Estão solicitando que um tutor legal seja designado para você. As palavras caíram sobre mim como pedras. Sabia que era uma possibilidade,
Mas ouvir em voz alta tornou tudo terrivelmente real. Isso significa que podem assumir o controle do meu dinheiro? Se um juiz determinar que não consegue administrar seus assuntos, sim, ele poderia colocar Max como seu tutor legal, o que lhe daria controle total sobre suas finanças. Sentei pesadamente no meu sofá, sentindo o peso da traição mais profunda que havia experimentado na vida. Meu próprio filho estava tentando me declarar legalmente incompetente para roubar meu dinheiro. Senhor Weber, que evidência eles poderiam ter? Você mesmo viu que estou completamente competente. Eles têm declarações de 3 testemunhas que afirmam que você se comportou de forma errática. Também submeteram contas médicas não pagas que supostamente não pagou e medicamentos que supostamente acumulou sem tomar. Mas isso é mentira. Não tenho nenhuma conta médica pendente ou medicamentos acumulados. Eu sei, Renata, mas eles fabricaram evidência convincente. Também tem a declaração do Dr. Lehman, que afirma que você se recusa a cooperar com uma avaliação psiquiátrica, o que interpretam como prova de declínio mental. A manipulação era diabólica. Haviam transformado minha recusa em me submeter a um exame desnecessário em prova de doença mental. Haviam usado meu instinto de me proteger deles como prova de que precisava de proteção. Quem são as 3 testemunhas? O Sr. Weber olhou através de seus documentos. Lena, é claro, um vizinho chamado Sr. Davis e alguém que afirma ser seu farmacêutico, Sr. Green. O Sr. Davis era o vizinho do outro lado da rua, um homem desagradável que sempre teve problemas comigo porque meus amigos às vezes estacionavam na frente da casa dele. O Sr. Green era mesmo meu farmacêutico, mas não entendia o que ele poderia ter contra mim. Preciso falar com o Sr. Green, disse ao Sr. Weber. Algo não está certo. Fomos à farmácia juntos naquela tarde. O Sr. Green me recebeu surpreso e nervoso. Senhora Richter, é bom vê-la. Como está? Sr. Green, me disseram que assinou uma declaração dizendo que mostro comportamento errático com os meus medicamentos. Seu rosto ficou vermelho como um tomate. Senhora Richter, sua nora veio aqui há algumas semanas e perguntou sobre seus medicamentos. Disse que estava preocupada porque você estava agindo estranhamente. E o que disse a ela? Expliquei que só compra vitaminas e aspirina ocasional, que não tem nenhuma prescrição médica regular. Mas ela insistiu que isso era prova de que você não estava cuidando adequadamente da sua saúde. O Sr. Weber interrompeu. Sr. Green, assinou um papel? Ela trouxe um documento que dizia que eu estava confirmando que a Sra. Richter tinha compras irregulares de medicamentos. Pensei que era para o seguro-saúde dela ou algo assim, não sabia que era para um processo. Meu próprio farmacêutico havia sido enganado para assinar algo que não entendia completamente. A manipulação da Lena não conhecia limites. Sr. Green, disse a ele, preciso que escreva uma declaração explicando exatamente o que aconteceu e clarificando que não tenho problemas com medicamentos. Claro, Sra. Richter, sinto muito por esta confusão. Depois da farmácia, fomos confrontar o Sr. Davis. Quando batemos na porta dele, nos recebeu com hostilidade óbvia. O que vocês querem? Sr. Davis, disse o Sr. Weber, entendo que assinou uma declaração sobre o comportamento da minha cliente. E é verdade, assinei. Essa mulher é louca, tem agido de forma estranha por semanas. Pode ser mais específico sobre os comportamentos que observou? Instalando câmeras como se vivesse numa zona de guerra, tendo estranhos visitando o tempo todo, gritando com a família na rua? Percebi que o Sr. Davis havia tirado tudo de contexto. As câmeras haviam sido instaladas para proteção.
Os estranhos eram minhas novas amigas. Os gritos foi eu defendendo minha casa das invasões do Max e da Lena. Senhor Davis, disse, você sabe por que instalei as câmeras? Não, e não me importo. Para me proteger do meu filho e nora, que invadiram minha casa sem permissão e me ameaçaram. Isso é o que uma pessoa louca diria, respondeu cruelmente. Não havia como raciocinar com ele. Sua declaração era baseada em observações superficiais, maliciosamente interpretadas. Naquela noite, o Sr. Weber e eu nos sentamos para planejar nossa defesa. Renata, precisamos de nossa própria avaliação psiquiátrica. Tenho uma colega, doutora Moore, que é especialista em avaliar capacidade mental. Ela pode confirmar oficialmente que está completamente competente. E se Max e Lena subornaram o juiz? E se nada disso importa porque já decidiram me declarar incompetente? Renata, o sistema legal não é perfeito, mas também não é completamente corrupto. Temos evidência sólida da sua competência mental e das motivações financeiras deles. Vamos lutar contra isso. No dia seguinte, fui à minha consulta com a doutora Moore. Era uma mulher na casa dos 50, com olhos gentis, mas astutos. Senhora Richter, vou fazer uma série de perguntas e testes para avaliar sua capacidade mental. Tome seu tempo e responda honestamente. Por 2 horas, ela me fez perguntas sobre a minha memória, a minha capacidade de raciocínio, o meu entendimento financeiro, a minha saúde emocional. Também me deu testes cognitivos e me pediu para resolver problemas matemáticos e lógicos. Senhora Richter, seus resultados estão bem acima da média para sua idade. Não só é mentalmente competente, como sua função cognitiva é excelente. Doutora, por que você acha que minha família está fazendo isso? Baseado no que me contou e nos documentos que revisei, isso parece ser um caso clássico de exploração financeira de idosos. Infelizmente, é mais comum do que as pessoas pensam. Saí da consulta me sentindo validada, mas também triste. A confirmação profissional da minha saúde mental foi um alívio, mas também confirmou que o processo era real e necessário. Naquela tarde, Eleanor organizou uma reunião de emergência com todas as nossas amigas do clube de jardinagem. Quando contei sobre o processo de incompetência, todas ficaram indignadas. Renata, vamos testemunhar a seu favor. Estivemos com você por semanas e qualquer um pode ver que está ótima. Melhor que ótima, acrescentou Cíntia. Está mais clara e forte que muitas mulheres de 40 anos que conheço. Alfreda, com sua sabedoria de 80 anos, pegou minhas mãos. Renata, minha querida, o que seus filhos estão fazendo não é novidade. Por gerações, filhos gananciosos tentaram declarar seus pais insanos para pegar o dinheiro deles. Mas você tem algo que muitas dessas vítimas não tinham: documentação, apoio legal e amigas que podem testemunhar por você. Suas palavras me deram esperança. Não estava sozinha nesta luta. Tinha um exército de mulheres fortes que haviam testemunhado minha transformação em primeira mão. Sabem qual é a coisa mais triste sobre tudo isso? Disse. Max e Lena estão dispostos a destruir qualquer possibilidade futura de reconciliação por dinheiro. Mesmo se eu estivesse disposta a perdoar tudo até agora, não há volta deste ponto. E talvez isso seja melhor, respondeu Cíntia. Pelo menos agora sabe exatamente quem eles são e pode agir de acordo. Naquela noite, pela primeira vez desde que este pesadelo começou, realmente chorei. Não de tristeza, mas de luto. Disse meu adeus final ao filho que pensava ter,
ao sonho de uma família amorosa, à ilusão de que amor incondicional era recíproco. Mas algo novo também emergiu dentro de mim. Uma determinação férrea de não me deixar despojar, não só do meu dinheiro, mas também da minha dignidade e da minha liberdade. A guerra havia oficialmente começado, mas eu estava pronta para lutar. O julgamento chegou 3 semanas depois. Acordei cedo, vesti meu melhor terno preto e me olhei no espelho com uma determinação que nunca havia sentido antes. Hoje, não só minha capacidade mental seria julgada a minha dignidade como pessoa, meu direito de viver livre de abuso, meu valor além da minha conta bancária. O Sr. Weber veio às 7 da manhã para repassar nossa estratégia uma última vez. Renata, lembre-se que o ônus da prova está com eles. Eles têm que provar que está incompetente. Nós só temos que mostrar que não está. E se o juiz já estiver predisposto? O juiz Miller tem reputação de ser justo. Pesquisei seus casos anteriores e ele não favorece automaticamente as famílias. É dedicado a proteger os direitos dos idosos. Chegamos ao tribunal às 9 da manhã. No corredor, vi Max num terno novo que provavelmente comprou para a ocasião e Lena vestida de preto como se estivesse num funeral. Talvez fosse o funeral do nosso relacionamento familiar. Quando nossos olhos se encontraram, Max evitou meu olhar, mas Lena sustentou minha vista com uma frieza que confirmou que, para ela, isso era apenas uma transação comercial. O advogado deles era um homem mais velho, elegante, com o tipo de confiança que vem de ganhar casos similares antes. Quando começou sua declaração de abertura, sua estratégia era clara. Me retratar como uma velha confusa que havia sido manipulada por estranhos para me alienar da minha família amorosa. O meritíssimo, disse com voz solene, a senhora Renata Richter mostrou um declínio mental claro nos últimos meses. Cortou todo o apoio financeiro para sua família sem explicação racional. Instalou sistemas de segurança desnecessários devido à paranoia e se isolou de seus queridos sob influência de vizinhos e advogados que, obviamente, estão se aproveitando de sua situação vulnerável. Cada palavra havia sido cuidadosamente escolhida para fazer meu empoderamento soar como demência e minha liberdade soar como manipulação externa. Então, chamaram suas testemunhas. Lena foi a primeira a testemunhar, e sua performance foi digna de Oscar. Ela chorou ao descrever como eu havia mudado completamente, como eu havia me tornado hostil e paranoica, como me havia isolado da família que me amava. O meritíssimo, disse com voz trêmula. Renata sempre foi como uma segunda mãe para mim. Ver seu declínio mental tem sido devastador. Só queremos ajudá-la a receber o cuidado que ela necessita. Mentiras embrulhadas em lágrimas convincentes. Quando o Sr. Weber a interrogou, as rachaduras na história dela começaram a ficar visíveis. Senhora Schuster, pode dizer ao tribunal quando foi a última vez que ligou para minha cliente sem pedir dinheiro? Ela gaguejou. Bem, sempre conversávamos sobre muitas coisas. Pode me dar uma data específica? Não lembro de datas exatas. É verdade que você e seu marido se casaram sem convidar minha cliente? Foi uma cerimônia muito pequena. É verdade que quando minha cliente perguntou sobre o casamento, você disse que haviam convidado apenas pessoas especiais? O rosto de Lena ficou vermelho. Essas palavras foram tiradas de contexto. Qual seria o contexto certo para dizer à sua sogra que ela não é uma pessoa especial? Ela não conseguiu responder convincente.
Max foi o próximo. Vê-lo no banco das testemunhas, jurando dizer a verdade enquanto se preparava para mentir sobre minha saúde mental, foi um dos momentos mais dolorosos da minha vida. Este era o menino que eu criei sozinha, aquele a quem dediquei toda a minha vida. Minha mãe sempre foi muito generosa conosco, mas ultimamente tem se tornado errática e irracional. Acreditamos que está sendo manipulada por pessoas que estão se aproveitando dela. Quando o Sr. Weber o interrogou, a máscara caiu completamente. Sr. Richter, quanto dinheiro recebeu de sua mãe nos últimos 3 anos? Não sei a quantia exata. 100.200 reais soa certo? Talvez. Ela sempre foi generosa. E quantas vezes visitou sua mãe sem pedir dinheiro? O silêncio foi ensurdecedor. É verdade que você e sua esposa invadiram a casa da minha cliente sem permissão e verificaram seus documentos privados? Estávamos preocupados com ela. É verdade que trouxe um advogado para pressioná-la a assinar uma procuração? Queríamos ajudá-la a administrar suas finanças? Você, aos 35 anos, precisa da ajuda da sua mãe de 71 anos para pagar o seu aluguel? Max não conseguiu responder com dignidade. O Sr. Davis testemunhou sobre meus supostos comportamentos erráticos, mas quando o Sr. Weber pediu detalhes, ele admitiu que nunca havia falado comigo diretamente e que todas as suas informações eram baseadas em observações superficiais. A doutora Moore testemunhou que minha recusa em me submeter a uma avaliação era prova de declínio mental. Mas o Sr. Weber submeteu a documentação da nossa avaliação com a doutora Moore, que refutou completamente suas conclusões. Então foi nossa vez. O Sr. Weber primeiro chamou o Sr. Green, meu farmacêutico, que explicou como havia sido enganado para assinar uma declaração que distorcia meus hábitos de compra de medicamentos. A doutora Moore testemunhou sobre meu excelente estado mental e apresentou os resultados dos testes cognitivos que haviam sido perfeitos. O Sr. Summer, da loja de ferragens, testemunhou sobre minha competência mental e explicou que minhas decisões de cancelar transferências automáticas eram completamente racionais e haviam sido processadas corretamente. Eleanora e minhas amigas do clube de jardinagem testemunharam sobre minha clareza, minha vitalidade recém-descoberta e minha capacidade de manter relacionamentos sociais saudáveis. Finalmente, foi minha vez de testemunhar. Levantei com dignidade e caminhei para o banco das testemunhas, sentindo o peso de 71 anos de experiência, de sabedoria ganha através da dor, de força descoberta na adversidade. O Sr. Weber me guiou através do meu testemunho, deixando-me contar toda a minha história. Os 100.200 reais gastos em 3 anos, a humilhação de ser excluída do casamento, a manipulação emocional constante, a violação da minha privacidade, as ameaças legais. Senhora Richter, o Sr. Weber finalmente perguntou por que decidiu parar o apoio financeiro ao seu filho e nora? Porque finalmente entendi que o que estava recebendo deles não era amor, era uma transação comercial disfarçada de relacionamento familiar. O meu dinheiro era bem-vindo, mas eu, como pessoa, não era. Se arrepende da sua decisão? Só me arrependo de ter demorado tanto para tomá-la. O advogado do Max tentou me fazer parecer confusa durante seu contra-interrogatório, mas respondi a cada uma das suas perguntas com clareza e precisão. Quando tentou implicar que minhas novas amizades me manipularam, expliquei que, pela primeira vez em anos, tinha relacionamentos baseados em respeito mútuo e não em interesse financeiro. Em seu argumento final, o advogado do Max insistiu que eu era vítima de manipulação externa. A réplica do Sr. Weber foi devastadora. Meritíssimo, o que vimos aqui não é o caso de uma velha incompetente,
mas de uma mulher que finalmente encontrou força para se libertar de anos de abuso financeiro e emocional. Os requerentes não apresentaram nenhuma evidência médica real de incompetência mental. O que apresentaram é frustração, porque sua fonte de renda decidiu exercer seu direito legal e moral de proteger os seus próprios recursos. O juiz Miller se retirou para deliberar por 2 horas, que pareceram 2 anos. Quando voltou, sua expressão era séria, mas clara. Após revisar toda a evidência apresentada, começou. É óbvio para este tribunal que a senhora Renata Richter está em plena posse de suas faculdades mentais. Avaliações psiquiátricas profissionais confirmam sua competência cognitiva. Suas decisões financeiras, por mais dolorosas que possam ser para sua família, são completamente racionais e dentro dos seus direitos. Meu coração começou a bater mais rápido. Além disso, continuou o juiz, a evidência sugere que este processo é motivado por interesse financeiro em vez de preocupação genuína pelo bem-estar da senhora Richter. O tribunal nega completamente o pedido de tutela. Eu havia ganhado. Não só havia ganhado o processo, mas também a minha liberdade, a minha dignidade, o meu direito de viver livre do abuso daqueles que supostamente me amavam. Quando saímos do tribunal, vi Max e Helena conversando com raiva com seu advogado. Lena me deu um olhar de puro ódio antes de ir embora. Max me olhou uma última vez e, por um segundo, vi algo que poderia ter sido arrependimento, mas já era tarde demais. Naquela noite, Eleonora organizou uma celebração na minha casa com todas nossas amigas. Brindamos a justiça, a liberdade, a irmandade de mulheres fortes que se apoiam mutuamente. Renata, me disse Alfreda, hoje você não só ganhou um julgamento, reconquistou sua vida. Ela estava certa. Pela primeira vez em anos, o futuro era completamente meu. Eu podia viajar, podia amar, podia criar, podia viver sem medo, sem culpa, sem manipulação. 3 meses depois, vendi minha casa e me mudei para um apartamento bonito perto do centro da cidade. Doei metade do meu dinheiro para organizações que protegem idosos de abuso familiar. Com a outra metade, comecei a viver a vida que sempre quis. Viajei pela Europa, fiz aulas de arte e me juntei a grupos de voluntários. Nunca mais ouvi falar do Max e da Lena. Soube por outros que tiveram que se mudar para um apartamento menor e que Lena havia encontrado um emprego pela primeira vez em anos. Talvez a adversidade lhes ensinasse o que a minha generosidade nunca pôde: o valor do trabalho honesto e da independência. Algumas noites, quando olho as estrelas da minha nova varanda, penso na mulher que era há um ano, medrosa, manipulada, acreditando que tinha que comprar amor. Essa mulher morreu, e no lugar dela nasceu alguém que entendeu uma verdade fundamental: amor verdadeiro nunca tem preço e liberdade nunca é cara demais. Meu nome é Renata, tenho 72 anos e finalmente aprendi que a pessoa mais importante que tenho que amar e proteger sou eu mesma.